Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Martinez. Estou aqui para falar um pouco para vocês do portfólio de procedimentos operacionais de armazenagem que vocês precisam entregar agora nesse mês, né? Então, o primeiro é o assunto 1, que ele faz assim uma pequena abordagem aqui da armazenagem, né? As 4 funções que a armazenagem tem. Então, a primeira delas é a redução do custo de transporte e de produção, depois a coordenação mais assertiva que tem que ter entre a oferta e a demanda, depois você precisa garantir o atendimento, né, das necessidades de produção e depois qual é a contribuição para o processo de comercialização. Então, aqui o padrão de resposta que você precisa ter é qual dessas 4 funções aqui da armazenagem que é a primordial. Então, aqui no caso, vocês vão precisar escolher uma delas e falar sobre elas, tá? Então, uma dica aqui para vocês precisam olhar qual é a necessidade que tem entre o tempo da entrega, né? Porque agora ela precisa ser cada vez menor, né? A exigência do consumidor é que ela seja cada vez menor. Então, na hora que o produto ele é solicitado, na hora do desejo, da vontade, ele tem que estar ali para ser comprado, consumido. Então, cada vez mais o tempo de entrega está sendo muito mais avaliado. Então, vão por este caminho, né? Avaliem aí o tempo da entrega, mas para você poder avaliar isso, você pode olhar onde está o seu fornecedor, né? Onde está o seu cliente, qual é a localização de cada um deles, se eles estão perto de você ou não. Então, se tem centro de distribuição, se não tem. Então, é dessa forma aí que vocês podem avaliar aqui esse primeiro assunto, tá? E aí, o outro é o assunto 2, né? O assunto 2, ele se complica um pouco mais, porque ele fala aqui de um produtor rural, né? Que tinha uma expectativa de colher 75 mil sacas de soja e ele possuía 2 silos próprios de armazenagem. Cada um deles tinha um armazenamento de 30 mil sacas. Então, quer dizer, ia faltar aí 15 sacas para ele armazenar. Então, no entanto, toda a sua região teve uma safra recorde, né? E o produtor também acabou colhendo mais do que esperava, totalizando aí 100 mil sacas. Então, em virtude da grande oferta e o preço da saca, caiu sendo vendida neste momento a R$51. E aí a expectativa é que em 6 meses esse preço chegue a R$66. Então, como ele não possui um espaço para armazenar, o excedente dele foi de 40 mil sacas e ele precisa considerar alguns critérios. E aí ele fala para você. O primeiro é vender todo esse excedente ao preço de mercado. O segundo é locar um espaço de armazenamento ao custo mensal de R$1,40 por saca por 6 meses e realizar a venda do excedente a R$66. Depois ele pergunta para você, adquirir estrutura de armazenagens provisórias conhecidas como silos bag a um custo de R$1,60 por saco. Essas estruturas elas são reconhecidas pela versatilidade, né, e custo relativamente baixo, porém elas são sensíveis ao clima, que podem aí ocasionar a perda de grão e pode ser estimada a 8% do volume armazenado para um período de 6 meses. E a última colocação, ele fala, contratar a construção de um silo em espaço para 30 mil sacas ao custo de construção de R$4,50 por saca, considerando que é uma estrutura definitiva com custo de manutenção atual estimado em 80 centavos por saca, né? E vender 10 mil restantes ao preço de mercado atual, que seria aí no caso R$51. Então, ele pergunta para vocês, ele te dá 4 opções. E aí, claro que a sua resposta vai ser qual é a melhor alternativa. Então, vocês vão ter que trabalhar aí a primeira alternativa. Claro, você vai ter que vender todo o excedente, né? A um preço de mercado para garantir aí uma receita. Então, qual é o valor que você vai garantir nessa receita? No segundo caso, ele fala do cenário de locação aí de 6 meses, né? E você vai ter que considerar a diferença entre um e outro, vendendo as sacas aí, colocando R$1,40 no preço dela, que é o que vai ser de locação, tá? Então, vocês não podem esquecer desse detalhe. No terceiro caso, ele fala aí da compra dos selos bag, né?
Só que vocês a 1,60, mas vocês não podem esquecer que ele dá uma perda aí de 8% na armazenagem. E aí depois a última ele fala se seria viável a construção de armazéns próprios, né? Que também aí eu não sei se seria viável, mas para todos eles vocês precisariam fazer a conta. Tá? Nesse último caso, ele coloca que a construção é definitiva e fica R$ 4,50 por saca. Então, vocês vão ter que sempre trabalhar com excedente, tá? Então, em todos os casos, você sempre trabalhar o excedente. Primeiro, você tem que fazer a conta no valor total de quantas sacas e depois no excedente que ela teve, tá? Esse é o padrão de resposta aí que vocês precisam ter para poder estar fazendo este portfólio. Vocês precisam considerar os 4 cenários e a melhor alternativa para esse horizonte, tá? Qual que é a melhor forma de armazenagem aí? Mas para isso vocês vão precisar fazer a conta dessas 4, tá bom? Então, boa sorte e até a próxima.